Luana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre Amor e Morte, a série da HBO estrelando a Elizabeth Olsen, que é inspirada na história real da Candy Montgomery. Então é isso, já curte, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Essa não é a primeira adaptação da história da Candy Montgomery e duvido muito que seja a última, porque é uma história no mínimo impressionante. Ela assassinou a esposa do ex-amante com 41 machadadas, alegou legítima defesa e saiu livre, leve e solta, considerada inocente. Bom, a gente tem um casal que aparentemente é bem feliz no estado do Texas, a Candy e o Pat Montgomery. O Pat, segundo o estereótipo, é um cara que poderia ser descrito como um belo de um nerdola e a Candy era um pouco mais desenvolvida no quesito social. Dizem que ela sempre foi do tipo que gostava muito de seduzir e que ela era super determinada. Os dois casaram, tiveram 2 filhos, tudo ia muito bem, obrigado, mas as coisas começaram a ficar um pouco monótonas demais. Tedioso além da conta pra Candy, que decidiu que queria porque queria um amante pra dar uma agitada na vida. Um pouco diferente do que a gente vê na série, onde primeiro ela se apaixona ou se encanta, né, pelo Alan Gore e depois decide que quer ter um amante. Enfim, depois de decidir que queria um amante, a Candy esbarra com o Alan Gore em um jogo de vôlei da igreja. E esse momento foi uma revelação pra ela, porque ela se descobriu muito atraída pelo Alan. E daí ela vai lá com toda a sua determinação falar com ele, tipo, ei cara, vamos trair os nossos cônjuges? E no começo, o Alan diz que não tá afim disso por causa da esposa dele, a Beth Gore, que pra deixar a coisa um pouquinho mais fácil, tá grávida. Só que esse não do Alan durou pouco tempo, e daí ele chegou na Candy e falou, vamos. Só que assim, nenhum dos dois queria se separar, ou machucar, ou magoar os respectivos parceiros. Então eles fizeram um tipo de acordo com várias regrinhas que eles iam seguir para não serem pegos. Inclusive, uma dessas regras dizia que se um deles começasse a se apaixonar, o caso ia acabar na hora. Eles só estavam interessados no papum mesmo. Os dois se encontravam em motéis na saída da cidade e mantiveram essa dinâmica por um tempo, até que a filha mais nova dos Gore nasceu e daí o Alan acabou com tudo. Mas eu acho importante citar que antes disso, a Candy já tinha tentado terminar porque ela falou que estava se apaixonando pelo Alan, só que o Alan deu uma driblada ali e obviamente os dois não terminaram dessa vez. Só que dessa segunda vez eles realmente terminaram e cada um foi cuidar do respectivo casamento, né? A Beth e o Alan voltaram a se aproximar e o Pat acabou descobrindo desse caso, só que ele meio que assumiu parte da culpa. Ele falou, não, eu não te dei atenção suficiente, por isso você precisou ir buscar carinho com outra pessoa. E daí os dois, o Pat e a Candy, também se acertaram. E os dois casais dessa história, os Gore e os Montgomery, têm filhas, né? E as filhas dele estudavam juntos, faziam várias coisas juntas. E daí teve um belo dia que a família Montgomery ia no cinema e a filha deles pediu pra amiguinha ir junto e depois dormir na casa deles. Os pais concordaram e a Candy vai até a casa dos Gore pra falar com a Beth e também pra pegar um maiô pra menina poder ir pra aula de natação. E assim, só uma das duas sobreviveu a esse encontro, então não dá pra gente ter muita certeza sobre o que aconteceu ali. Mas o fato é que a Candy deu 41 machadadas na Beth Gore, depois tomou um banho e saiu na paz e tranquilidade para seguir o seu dia. Na paz e tranquilidade, eu tô exagerando, porque existem alguns relatos que dizem que ela ficou bem alterada depois das machadadas e ela montou um texto na cabeça dela do tipo, eu me atrasei porque eu tava no mercado. E ela falava pra todo mundo que ela encontrava esse mesmo texto com as mesmas palavras, eu me atrasei porque eu tava no mercado. Só que esse encontro aconteceu um tempo depois que a Candy e o Alan terminaram, então a Candy não sabia que o Alan tava fora da cidade. E isso é uma informação importante, porque os Gore tinham uma bebezinha que ficou lá, com o corpo da mãe, viva, assim, ela tava no berço, a Candy deixou a criança no berço e foi embora. E daí o Alan começou a tentar falar com a Beth naquela noite, só que a Beth não atendia. E daí ele começou a ligar para os vizinhos e pediu para eles irem lá dar um check-up, para ver se estava tudo bem, se ela tinha caído, ou se ela só estava brava com ele, essas coisas. E daí os vizinhos vão lá e encontram o cadáver da Beth e a bebezinha chorando. Eles pegam a bebê, cuidam dela, avisam pro Alan o que aconteceu e chamam a polícia, né? E a filha mais velha dos Gore estava lá na casa da Candy. E a Candy foi a última pessoa a ver a Beth com vida, então não demorou muito pra ela virar uma suspeita. E essa suspeita só aumentou quando o Alan admitiu que os dois tiveram um caso, e essa suspeita virou uma acusação quando a polícia encontrou algumas evidências do envolvimento da Candy na cena do crime. E assim, a princípio a polícia não acreditava que alguém pequeno como a Candy fosse capaz de dar 41 machadadas em alguém. E o advogado dela explorou isso ao máximo. Inclusive, perto do julgamento, ele pediu pra Candy emagrecer pra ela ficar ainda menor. E esse advogado, ele também era da igreja e ele também era muito bom, por sinal.
Então, a Candy admite pra ele, né, o crime, ele contrata um psicanalista pra ajudar a montar a narrativa que eles iam contar ali no julgamento. E nesse momento, você deve estar pensando que ela ia alegar insanidade ou alguma coisa assim, porque todo mundo pensou isso, afinal de contas, ela deu 41 machadadas na coleguinha. Mas não foi isso que aconteceu, na verdade, ela alegou legítima defesa. E daí ela contou a seguinte historinha. A Candy disse que ela foi até a casa dos Gore, foi falar com a Beth, estava tudo tranquilo, e a Beth perguntou pra ela sobre o caso que ela teve com o Alan. E daí a Candy pediu desculpas e falou que já tinha acabado, fazia tempo, que o Alan amava ela e essas coisas. E daí a Beth foi até uma despensa, pegou um machado e foi atacar a Candy. A Candy conseguiu se defender, e daí ela e a Beth brigaram, e a Beth levou umas machadadas nesse processo, né? E daí a Candy teve um tipo de surto, lembrou de todos os seus traumas de infância, e isso resultou nos 41 golpes. E essa história colou muito com o júri, e a Candy saiu livre, leve e solta pela porta da frente como inocente. O Pat apoiou muito ela durante o julgamento, inclusive porque ele tinha levado parte da culpa por causa dessa traição. Ele falou que ele não tinha dado atenção o suficiente pra ela. Só que mais pra frente os dois vão se divorciar, porque durante o julgamento a Candy admitiu que ela teve outro amante. Isso foi bom pra ela, porque tipo assim, ela teve outro amante e a esposa do cara tava bem viva. Só que foi ruim pro casamento, porque isso aconteceu depois dela e do Pat se acertarem. E eu acho importante falar que a série da HBO é inspirada em um artigo de 1984 do jornal Texas Monthly. Inclusive, tem algumas falas que são idênticas nesse artigo e na série. E como eu disse, essa não é a primeira adaptação da história da Candy. Inclusive, recentemente, o Star Plus lançou uma série chamada Candy, que também conta a história do mesmo crime, e algumas das imagens que apareceram nesse vídeo são da série do Star Plus. Bom, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Entre as fontes, podemos citar o podcast Modus Operandi, a revista People e o jornal Texas Monthly, né? Espero que tenha gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.